Um corpo celeste está se aproximando rapidamente do planeta Terra. A princípio, os especialistas acreditavam que passaria longe de nós, mas eles cometeram alguns equívocos significativos nos cálculos. E agora, está se aproximando diretamente do nosso imenso planeta azul. O que se sucederá a seguir? E aqui está a possível sequência de eventos. A princípio, pode parecer uma teoria interessante, mas a chegada iminente de um asteroide à Terra não é motivo para brincadeiras. Houve a possibilidade que os pesquisadores acreditaram que o asteroide 99942, também chamado de Apophis, poderia colidir com a Terra até 2029. Apophis foi identificado em 2004, e os cientistas vêm acompanhando de perto desde então. Em determinado momento, as pesquisas indicaram que o asteroide tinha uma probabilidade de 2,7% de atingir a Terra. No entanto, recentes estimativas indicam que o asteroide vai passar zunindo próximo à Terra a uma distância de 30.000 km, 18.641 milhas. Agora, levando em conta que a Lua está a 380.000 km, 23.6121 milhas, de distância, este asteroide estará extremamente próximo, mas pelo menos não colidirá conosco. No entanto, é claro, os cálculos podem estar equivocados. Suponhamos que neste caso, estão. E Apophis está se aproximando da Terra, muito antes do previsto. O asteroide vai colidir conosco ainda este ano. Certo, vamos verificar com o que estamos lidando aqui. Apophis tem um diâmetro de 340 metros, 1.115 pés. Para efeito de comparação, isso é maior do que a Torre Eiffel. Mas será que este é o pior asteroide que a Terra já enfrentou? Felizmente para nós, não está nem perto. O asteroide Chicxulub, que causou a extinção dos dinossauros, foi estimado em 10 a 15 quilômetros, 6,2 a 9,3 milhas, de largura. Então, agora estamos lidando com o irmão mais novo de Chicxulub. Então, o que isso significa para nós? Os seres humanos serão extintos por esse impacto? Bem, falaremos mais sobre isso em breve. Mas primeiro, vamos analisar se temos alguma chance de impedir esse asteroide. Conhecemos a magnitude do Apophis e sua velocidade de aproximadamente 30 km por segundo, 18 ms. Agora, discutimos as estratégias defensivas que poderíamos implementar. Existem algumas possibilidades atualmente sob investigação. Uma delas é o impacto cinético. Isso envolve o envio de uma nave espacial para colidir com o asteroide, tudo com o objetivo de alterar sua velocidade e trajetória. A NASA conduziu testes bem-sucedidos utilizando esse método, então é uma opção viável. O que é chamado de trator gravitacional. Uma enorme nave espacial iria junto ao asteroide. Com o passar do tempo, sua força gravitacional acabaria por alterar a trajetória do asteroide. A remoção a laser é a próxima alternativa disponível. Sim, feixes de luz especiais podem ser utilizados para eliminar seções da parte externa do asteroide. Isso não resultaria na destruição do asteroide, mas poderia mudar sua trajetória e influenciar seu tamanho e potencial de impacto. Por fim, porém não menos importante, é a escolha nuclear derradeira. Sim, está correto. E diante do imenso tamanho do asteroide, bem como o escasso tempo que temos antes que nos atinja, esta pode ser a única alternativa. Mas não se apresse em acionar o botão vermelho. Detonar um asteroide pode acarretar algumas sérias desvantagens. Seria possível quebrar o asteroide em pedaços menores, resultando em dezenas de fragmentos menores e meteoritos em rota de colisão com a Terra. Isso causaria um impacto ainda mais catastrófico. Além disso, esses asteroides e meteoros não seriam apenas comuns, mas também seriam radioativos devido à explosão nuclear. Isso significaria que regiões significativas do mundo não apenas sofreriam o impacto dos asteroides e meteoros, mas também seriam expostas a níveis de radiação que normalmente são vistos apenas durante uma guerra nuclear. Qual seria a escolha mais vantajosa neste momento? É complicado escolher. Deixe-me ponderar sobre isso brevemente. Bem, agora já era. Levamos muito tempo para tomar uma decisão, e agora o Apophis estará chegando a qualquer momento. Vamos nos preparar. Você não teria uma visão clara sobre o impacto do asteroide, e isso se deve ao fato de ter caído em algum lugar no meio do Oceano Pacífico. Este é o lugar mais plausível onde um asteroide poderia aterrissar, levando em conta que a maior parte do planeta é coberta por água. Portanto, é possível que o impacto não seja visível, mas com certeza seria perceptível. Quando o asteroide colidisse com a Terra, o resultado seria tão catastrófico quanto milhares de bombas nucleares explodindo, porém com menos emissão de radiação. Uma gigantesca cratera seria formada no fundo do mar,
com dimensões equivalentes a 1 quilômetro de largura. O que ocorreria em seguida seria ainda mais desastroso. O impacto colossal resultaria na formação de enormes tsunamis que se espalhariam pelo mundo inteiro. Horas após a queda do asteroide, cidades ao longo da costa do Pacífico sentiriam os efeitos devastadores de Apophis. Os tsunamis se deslocariam através do Oceano Pacífico a velocidades comparáveis às de um jato. Regiões na América do Norte e do Sul, como Califórnia, Peru e Chile, seriam atingidas por enormes ondas. Devido à energia provocada pelo asteroide, é provável que as ondas atinjam mais de 30 metros, 100 pés, de altura. Ondas tão grandes como essas foram responsáveis por um dos tsunamis mais destrutivos da história. Em 2004, o Sudeste Asiático foi atingido por um tsunami que gerou ondas com mais de 30 metros, 100 pés, de altura, resultando na morte de mais de 230 mil pessoas. No entanto, em lugar das ondas atingindo somente algumas nações, isso resultaria em uma crise mundial total. Não apenas as nações americanas enfrentariam esses tsunamis, mas o mesmo aconteceria com o Japão, a Austrália e as Filipinas. Essas regiões seriam todas arrasadas pelo impacto. Tsunamis desse tipo certamente acabariam com milhões de vidas. E isso é exatamente o que aconteceria se um meteoro atingisse o oceano, mas e se ele colidisse com a Terra? Bem, para começar, a marca da colisão seria muito mais impactante. Sabemos que a marca da colisão de um meteoro pode ser de 10 a 20 vezes o tamanho do próprio meteoro. E agora não haveria água para amortecer o impacto. Assim, o diâmetro da marca poderia chegar até 7 km, 4,3 milhas, com uma profundidade de mais de 1 km, 0,6 milhas. Dependendo de onde atingisse, essa marca poderia ser grande o suficiente para devastar cidades inteiras. A primeira onda de choque causada por um impacto inicial poderia se propagar por centenas de quilômetros, resultando na destruição de edifícios inteiros e danos sérios à infraestrutura. Toneladas de poeira e fragmentos seriam lançados na atmosfera, e poderia ser tão ruim a ponto de desencadear um impacto no inverno. Isso aconteceria devido a uma nuvem de poeira que temporariamente bloquearia o sol, levando à morte de colheitas e vegetação e causando ainda mais mortes. Este cenário poderia durar semanas ou meses e representar uma catástrofe ambiental em grande escala. Toda essa situação, durante e depois, poderia resultar na morte de uma quantidade enorme de indivíduos, dependendo do local onde o asteroide atingisse. E torcemos para que uma colisão como essa ocorresse o mais distante possível de áreas habitadas. Mas, para notícias positivas, se o Apophis de alguma forma colidisse, não causaria uma extinção em massa como o asteroide Chicxulub fez com os dinossauros. O evento seria extremamente traumático e teria muitas vítimas, mas a humanidade como um todo sobreviveria para ver outro dia. Momento. Mas, e depois disso? O que virá a seguir? Como será o destino da raça humana? Bem, essa é uma narrativa para um momento futuro. Compartilhe suas opiniões de forma aberta nos comentários abaixo e inscreva-se em Coisas do Mundo para as últimas descobertas.